E aí, gente? Sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo para mais um Café com Palavra. E iniciando hoje, dia 4 de 7 de 2025, sexta-feira, final de semana chegando. Gente, sejam muito bem-vindos. Você que assiste essa live ao vivo aqui comigo, você que assiste salva no YouTube, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre deserto, sobre o poder do deserto. Fechou? Então, só antes da gente iniciar, dar aqueles avisos iniciais, que não é, tá, uma live religiosa, é uma live com fins educativos, né, para toda a área da nossa vida. E o Café com Palavra não é só mais uma live que você vem aqui, entra, recebe e vai embora. Não, é um movimento para você pertencer. Então, nós temos um grupo no WhatsApp para você compartilhar o que você quiser, qualquer insight, qualquer mudança que teve na sua vida durante as lives, você compartilhar com a gente no grupo do WhatsApp. E vamos para cima, as lives ficam salvas no YouTube e no grupo do WhatsApp a gente manda lá o material complementar de cada live para vocês, para auxiliar ainda mais o aprendizado. Show de bola? Muito bom dia, muito bom dia. Bora para cima. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito específico, deserto, mas não vai ser sobre deserto em si, vai ser sobre o poder do deserto. Ou seja, existe um poder no deserto, existe algo bom, algo positivo no meio das tempestades, no meio do deserto, no meio de adversidade, existe algo positivo. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Então, o primeiro ponto, eu gostaria muito, gente, que toda live vocês anotassem. Por quê? Porque quanto mais estímulo a gente usa para aprender algo, melhor. Por exemplo, você está aqui me vendo, você está usando dois estímulos, você está vendo e você está ouvindo. Então, sua aprendizagem aumenta. Mas se você usar o estímulo do tato, de você anotar, escrever, não é digitar, não é escrever, você aumenta ainda mais sua aprendizagem. E se você ensinar para alguém depois, você aumenta mais ainda. Então, eu quero estimular isso na gente, para a gente aprender usando o máximo de estímulo possível. E é o seguinte, por que o poder do deserto? Porque tudo depende de uma perspectiva. Tudo é uma perspectiva, se você for parar para pensar. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma perspectiva diferente. Se eu for pegar aqui, ó, eu vi que o Fabrício está aí. Eu tenho uma visão de mundo, uma perspectiva de mundo, o Fabrício tem outra. Eu tenho uma perspectiva de vida diferente e outra pessoa tem outra. Cada pessoa tem uma perspectiva diferente, tem uma visão diferente da vida. E por que existem pessoas que florescem no deserto e outras não? Por que existem pessoas que, quando estão passando por dificuldades, aí sim que elas crescem, que elas rompem, que elas mudam e outras não, outras só vão para o fundo do poço? Por que existem essas duas diferenças? Perspectiva. Cada pessoa enxergou o deserto de uma forma. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Com base eu vou fluir nesse entendimento de que o deserto ele é uma perspectiva. Então, depende de quem vê. Depende dos olhos de quem vê. É igual aquela história da pedra que eu sempre conto aqui aquele exemplo. Quando você tem uma pedra num caminho e tem 4 pessoas que passam por ela. Uma pessoa que passa por ela é uma pessoa que pega a pedra e usa para atacar alguém, para machucar alguém. Tem outra pessoa que passa, que olha a pedra, um empreendedor e fala, pô, eu posso usar essa pedra para construir o meu negócio. Aí tem um camponês que passa por essa pedra e descansa nessa pedra. E tem outra pessoa que está distraída, passa por essa pedra e cai. Ou seja, tem 4 tipos de pessoas, porém uma pedra só. O problema não é a pedra, o problema é a perspectiva que cada um teve sobre aquela pedra. Um usou para descansar, um usou para machucar alguém, um usou para cair, para se distrair, e outro usou para construir algo para o negócio dele. Então, o problema nunca foi o deserto em si, o problema nunca foi a adversidade em si, o problema nunca foi a pedra em si. O problema sempre foi a perspectiva que a gente tem sobre o problema, sobre a adversidade, sobre a tempestade, sobre tudo isso. É aí que está o problema. Porque se a gente não alinha a nossa perspectiva de acordo com a realidade, a gente começa a viver no mundo abstrato, no mundo ideal da nossa cabeça.
Porque cada um carrega um mundo, cada um carrega um ideal, cada um carrega várias perspectivas diferentes sobre a vida. Eu tenho uma perspectiva, uma visão sobre dinheiro, você tem outra. Quanto mais real a gente puder deixar essa perspectiva, melhor. Quanto mais de acordo com a realidade a gente andar, melhor. Quanto mais abstrato a gente andar, quanto mais no mundo do idealismo a gente andar, pior vai ser pra gente, porque a gente vai colocar nossas expectativas em algo que está só idealizado e não em algo que realmente é real. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender? É sobre isso que eu estou falando, perspectiva. É só você parar para olhar. Por que uma pessoa prospera no deserto? Por que uma pessoa rompe no deserto, cresce no deserto, e outra pessoa ela não rompe? Ela vai para o fundo do poço, ela fica pior ainda do que estava. Questão de perspectiva. Uma olhou o deserto como lugar de crescimento, como lugar de forja, como lugar de preparo, de passagem, e outro olhou para o deserto como lugar de fim, como lugar de acabou, como lugar de aqui é o meu fim. São duas perspectivas diferentes. Então, o que eu quero que vocês entendam é, deserto não é fim, não é o final das coisas. Deserto é uma passagem, é um lugar de preparo, é um lugar de forja, é um lugar, por incrível que pareça, pode ser um dos lugares que Deus mais fala com a gente. Pode ser um dos lugares que Deus mais faz a transformação. Muita gente fala, silêncio é ruim e deserto é ruim, mas se você mudar a sua perspectiva, silêncio é onde Deus mais fala e deserto também. Só que a gente tem que mudar essa perspectiva de achar que aquilo que o mundo prega é a verdade. Por isso que a gente tem que ativar o senso crítico, ativar a mentalidade crítica, de procurar entender as coisas e não simplesmente pegar tudo como verdade, mas simplesmente você olhar para algo que estão dizendo e questionar isso de acordo com a palavra. Porque um verdadeiro professor, líder, mentor, seja lá o que vocês querem chamar, uma verdadeira pessoa que ensina, que lidera, não é aquela que simplesmente fala e a outra obedece. Não, é aquela que ensina a outra pessoa a pensar por conta própria. É aquela que ensina a outra pessoa a ativar a mentalidade crítica. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Ativar essa mentalidade crítica para vocês com até o que eu falo. João, você está falando isso, tá bom. Deixa eu ver se faz sentido para minha vida. Deixa eu pegar aqui e questionar. Porque, anota aí, cara, uma das principais coisas que você tem que ter para você aprender tudo e todos é a mentalidade crítica. É você estar aberto, não com o coração aberto, mas com a mente aberta para aprender. Porque o coração ele tem que estar guardado, tá? Você tem que estar com a mente aberta para aprender com as coisas e aí você vai para um nível louco. Então, só para a gente não fugir daqui. Deserto, ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de fim. Ele é um meio, tá? Deserto não é fim, é um meio. É um caminho para você ser forjado, para você ser moldado, para o seu caráter ser moldado, para você ir para um novo nível, tá? O deserto serve para isso. Por que muita gente reclama dos desertos, das tempestades, das adversidades? Porque elas estão com a perspectiva errada daquilo. O motivo das pessoas reclamar de dias ruins, de tempestades, de adversidades, de tudo isso que acontece na vida, essas condições ruins, é porque elas estão com a perspectiva errada sobre aquilo. Se nós ajustarmos essa perspectiva de acordo com algo que a gente quer receber, por exemplo, está acontecendo uma tempestade, um deserto, algo ruim na minha vida. Se eu olhar com a perspectiva de que aquilo é o fim da minha vida, de que aquilo é o fundo do poço, de que não tem mais saída, é aquilo que vai acontecer. Não vai ter mais saída, vai ser o fim, vai ser o fundo do poço. Porém, se você ajustar uma mentalidade de crescimento em você, o que é mentalidade de crescimento? É você olhar para toda a condição que tem na sua vida e você simplesmente buscar aprendizado com aquilo que está acontecendo. Então, se você olhar para a tempestade, para a adversidade, para o problema, para a pedra que está na sua vida, e você olhar para ela com uma mentalidade de crescimento, ou seja, olhar para esse problema, essa tempestade, esse deserto, como o que eu posso tirar disso para aprender e crescer na minha vida? O que isso está tentando me ensinar? Em vez de simplesmente reclamar, em vez de simplesmente cair de bruços e chorar, por que a gente não simplesmente questiona?
O que isso está tentando me ensinar? Onde esse deserto está tentando me levar? O que Deus está falando comigo através desse deserto? O que esse deserto está me trazendo de aprendizado para a minha vida? Qual é o crescimento que eu posso obter com esse deserto? Em vez de simplesmente sentar e chorar. Eu sempre falo e sempre vou continuar falando o poder que um caderno e uma caneta e um fone de ouvido tem. Vocês não têm noção do poder que isso tem. Eu desafio aqui para vocês que estão assistindo aqui, ó, um desafio que eu vou deixar para vocês e depois vocês me contam lá no grupo do WhatsApp o que aconteceu. Você tirar uma hora do seu dia, ficar em silêncio, com um caderno e uma caneta na mão e responder a seguinte pergunta: o que está me afastando da paz que só a sabedoria pode gerar? Responde essa pergunta no caderno e deixa fluir. O que está me afastando da paz? O que está me levando para as tempestades? Só pega um caderno, uma caneta e fica meia hora ou uma hora em silêncio, sem celular, sem gente atrapalhando, sem barulho externo, nada, silêncio. Você vai ver o poder que isso vai dar na sua vida, o nível de clareza que você vai ter. Então, o motivo das pessoas reclamarem de dias ruins, de tempestades e tudo mais, é porque elas não têm a perspectiva alinhada. Elas não querem mudar a perspectiva. Elas preferem ficar numa perspectiva de reclamação, porque é mais fácil, do que alinhar a perspectiva para crescer, porque vai gerar mais dor, vai dar mais trabalho. Porque vocês concordam comigo que é mais fácil ficar reclamando do que buscar aprendizado naquilo? É mais fácil, não é? Comenta aí, é mais fácil, não é? Você ficar apenas reclamando do que fazer algo para mudar e aprender com aquilo que está acontecendo. Não é mais fácil você ficar reclamando? Então, por isso que a gente tem que alinhar a nossa perspectiva. Que o deserto, se você for parar para analisar, o deserto é o lugar onde o extraordinário acontece e você é transformado. No deserto. Se você for pegar quando os discípulos estavam no meio do barco lá, e aquela tempestade louca, aquela coisa louca lá que eles acharam que ia morrer. Olha só, os discípulos estavam lá no meio do barco, quase morrendo, com medo. E aí Jesus anda sobre as águas em uma tempestade e os discípulos se acalmaram porque Jesus estava no barco. Para os discípulos, aquilo foi algo extraordinário e um marco na vida deles. Onde? No meio da tempestade, no meio do deserto, no meio do problema, no meio do medo. Então entende que a sua perspectiva de olhar que vai mudar, se você pegar e olhar para o... Talvez seja a sua situação, você está num barco, no meio de um barco, e está uma tempestade louca na sua volta. Uma tempestade louca. Você está com medo, você está frustrado, confuso, sem saber o que fazer. Porém, se você parar um pouco, ajustar a perspectiva e olhar para aquilo de uma forma, cara, nesse barco onde está acontecendo essa tempestade pode acontecer a coisa mais extraordinária da minha vida, o maior marco da minha vida. Se você olhar para isso e buscar aquilo que tem que buscar e ajustar a perspectiva, cara, as coisas mudam, as coisas fluem. As coisas, elas não tem como explicar direito, elas simplesmente fluem quando você ajusta a sua perspectiva. Quando ao invés de reclamar, você aprende. Quando ao invés de criticar, você busca aprender. As coisas mudam de fato. E a vida, gente, ela não é... Todos nós sabemos disso, não preciso explicar tanto, mas a vida não é algo em linha reta. Não é linear a vida. A vida é feita de um pico e feita de um vale. É um pico, um vale, um pico, um vale, um pico, um vale. E alguns vales, eles podem revelar que o próximo pico tá perto. Ou seja, vamos às vezes está passando por um vale na sua vida agora, por uma tempestade, por um deserto. Alguns vales, eles significam que existe uma montanha por perto. Ou seja, tem um pico por perto. Então, se está acontecendo algo muito ruim agora, se você ajustar a sua perspectiva e entender que quase sempre depois de um vale tem um pico, porque se eu for parar uma montanha, aí desce, tem um vale, outra montanha. Então, se você pensar que você está passando por um vale, logo depois vai ter uma montanha, vai ter um pico para você subir e escalar. Só que é aquilo, para você subir a montanha, dói,
é cansativo, você perde energia, você vai querer desistir. E aí é nesse ponto, nesse momento, que vai distinguir as pessoas que realmente querem e as pessoas que só desejam. Entende? É nesse ponto que vai distinguir, no ponto de subir a montanha. Então, o que define o quão rápido você sai do vale para ir para o pico? É a sua capacidade de ressignificar, sua capacidade de desapegar e sua capacidade de decidir. Quanto mais rápido você for em desapego, em ressignificação, o que é isso, João? Desapego é você simplesmente aconteceu algo, deixa para lá, desapego. Ressignificar é você dar um novo sentido para algo. Então, por exemplo, um deserto muito ruim que eu passei na minha vida foi quando os meus pais se separaram e quando eu passei pelo toque, ansiedade e pânico. Foi um deserto muito ruim na minha vida. Naquela época, a perspectiva que eu tinha sobre aquilo é horrível, algo horrível. Não tem nem palavras para descrever, era horrível. Só que hoje eu ressignifiquei, ou seja, eu dei um novo sentido para aquilo. Eu enxergo aquilo como algo que tinha que acontecer para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque sem aquilo eu não teria passado pelos desertos que eu passei e não teria sido forjado da forma que eu fui. E hoje, quando eu passo por um deserto ou por uma tempestade, a minha perspectiva é diferente sobre a tempestade. Eu já não vou dizer que eu sofro tanto, mas eu aprendo mais. Porque eu ajustei a minha expectativa para aprender com as tempestades e com os desertos. João, mas como que faz isso? É prática. Você está tendo um entendimento agora precisa ir para a prática. Sabe o que eu aprendi hoje? Sabedoria não é só simplesmente conhecimento aplicado. Sabedoria não é só a gente aplicar o conhecimento e obter sabedoria. Sabedoria é a gente enxergar como Deus enxerga. É a gente ter o coração alinhado com o que Deus quer que a gente vê. Isso também é sabedoria. Não é só simplesmente a gente aplicar aquilo que a gente conhece. Sabedoria também é a gente alinhar o nosso coração com o céu. É a gente ver a vida como Deus vê. E eu anotei aqui os 3 antídotos para o deserto que eu fiz hoje antes de iniciar a live, que eu estudei aqui. E duas coisas para você vencer o deserto. Então vamos lá. 3 antídotos para o deserto. Fé, perseverança e ousadia. Por quê? Fé, a gente fez uma live sobre isso, a gente falou sobre 3 vertentes da fé. Primeiro é não se submeter, é você não se submeter a algo. Segundo, é você trazer o imaterial para o material, é você trazer aquilo que não existe para a existência. O terceiro é você enxergar o futuro. Perseverança é você continuar, independente de condição. E ousadia é aquilo que está escrito lá em 2 Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de domínio próprio, de ousadia. Deus nos deu um espírito de ousadia e não de medo. Então, para a gente ter um antídoto para qualquer deserto ou tempestade, é a gente ter fé, que quer dizer você não se submeter a esse deserto, porque o que a grande maioria das pessoas fazem quando acontece uma tempestade, um deserto, um problema, uma pedra que aparece no caminho? Elas se submetem a isso e falam, pô, já aconteceu isso, então eu vou aqui descansar, eu vou parar com tudo, porque eu não aguento passar por isso. Aí se submete, se coloca debaixo. Só que uma das vertentes da fé é a gente fazer o quê? Não se submeter. Não é simplesmente você olhar para a tempestade e falar, pô, não existe isso. Eu não estou passando por nada. Não é você negar, é você não se submeter a ela. É você falar, independente da tempestade, do deserto que eu estiver passando, eu não me submeto a ele. Eu escolho aprender e eu vou passar por cima disso. E a segunda vertente da fé é você trazer para o material aquilo que é imaterial, o milagre. É você provocar os seus milagres, como a mulher do fluxo de sangue fez, ela provocou o milagre dela. Então é você provocar o seu milagre. Tá passando por algo horrível? Cara, entrega. Faça algo que você nunca fez. Entrega para Deus. Busca, provoca o seu milagre, entrega, se quebranta. Porque quando você faz isso, você traz para a terra aquilo que o céu já está preparado. É muito louco falar isso, mas você começa a provocar um milagre, algo extraordinário. E a outra vertente é que você consegue enxergar além. Você, visionário, você se torna alguém que enxerga o futuro quando você tem fé.
E perseverança para você persistir, independente da condição, da tempestade, do que estiver passando. É você persistir nisso. E ousadia. Porque, pensa comigo, você tá num deserto. Você já tá passando por algo ruim. Cara, seja ousado. Seja ousado, então. Toda vez que um deserto chegar, seja ousado nesse deserto. Porque você vai sair dele de uma forma que você não vai conseguir nem prever a dimensão que vai ser. Então seja ousado no deserto. Seja ousado na sua vida, porque Deus nos deu um espírito de ousadia, não de medo. Então eu escrevi hoje, eu costumo escrever bastante, eu gosto muito de escrever. E eu falei hoje sobre algo que é o seguinte: toda vez que a gente acorda, toda vez que a gente abre os olhos, e que a gente acorda, que a gente levanta, é um sinal de que Deus confiou na gente mais um dia. Toda vez que a gente abre os olhos, Deus confiou em nós mais um dia. E se Deus confiou em nós mais um dia, então vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar, não vamos desperdiçar isso. Às vezes você tem sonhos, projetos, coisas incríveis, ideias incríveis, só que você não colocou para fora por conta de medo que os outros vão achar, por conta de medo de julgamento dos outros. Mas se você está acordado hoje, se você está com os olhos abertos, e levantou, Deus te deu mais uma oportunidade para você fazer algo. Deus confiou você mais um dia de vida. E se você crê que não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você, cara, você tem tudo que você precisa. Então vamos fazer valer a pena isso. Eu não falo só para você, não, eu falo para mim. Que enquanto eu falo, eu tô me olhando aqui. Então eu tô falando pro João aqui também, ó. Vamos fazer valer a pena, velho. Vamos fazer valer a pena a oportunidade que Deus nos deu de mais um dia de vida. De mais uma oportunidade de fazer diferente, de sonhar, de colocar os projetos para fora e de fazer o melhor que a gente pode, todo dia. O all-in, todo dia all-in. E para vencer o deserto, são duas palavrinhas, sabedoria e compreensão. Isso eu peguei lendo Provérbios hoje, que eu tô no desafio de... Desafio não, né? Não é desafio isso, mas todo dia, porque julho tem 31 dias, eu tô lendo Provérbios um capítulo por dia. E o provérbio de hoje falou sobre sabedoria e compreensão, que é o que eu falei aqui. Sabedoria não é só conhecimento aplicado, mas é também ver a vida como Deus vê. E compreensão não é simplesmente você entender as coisas de forma racional, não é simplesmente você entender que eu estou fazendo uma live aqui que você está escutando, não é só você entender. Compreensão é você discernir a essência das coisas também. É você, por exemplo, por cada de trás de uma palavra, você entender a essência dela. Cada ação, você entender a essência dessa ação. Cada momento que acontece na sua vida, no seu momento, no seu dia, é você entender a essência disso, por trás, é você compreender, trazendo isso para o deserto. Trazendo isso para o deserto. Sabedoria é você enxergar como Deus vê um deserto. É você olhar para o deserto e você enxergar como Deus vê ele. A perspectiva de Deus. É você alinhar o seu coração com o dele. E compreensão no deserto é você enxergar além de qualquer deserto. É você enxergar o por trás desse deserto, a essência dele, o porquê que ele está acontecendo, o que ele está ensinando. É você se questionar dessa forma e pegar essas respostas para você. Que toda pergunta traz uma clareza para você. Então, pega isso aí. Fé, perseverança, ousadia, sabedoria e compreensão. Por que não ler fazendo em live à noite de Provérbios? Seria uma boa ideia. Acho que pode trazer pro café com palavra mesmo. Mas fé, perseverança, ousadia, sabedoria e compreensão. É o que a gente precisa para atravessar qualquer deserto. Atravessar qualquer deserto. Quando a gente pega e compreende aquilo que nós estamos passando de uma forma na essência e não de uma forma superficial, as coisas mudam. Como assim, João? Quando você passa a aprender a discernir as coisas. Quando você passa a entender o tempo certo de cada coisa.
Em Eclesiastes diz que tudo tem um tempo, que há um tempo para plantar, um tempo de morrer. Então, a gente pode trazer que há um tempo de passar por um deserto e há um tempo de florescer. Então, quando você aprende a discernir essas coisas, você consegue entender que, às vezes, o motivo de você estar passando por algo, por um deserto, por uma tempestade, por um problema, é porque simplesmente é um tempo disso acontecer. E você tem que passar por isso para ser forjado, para ser mudado, para ser renovado, para ser transformado. E o tempo da colheita, do florescer, vai chegar. Por isso que a gente tem que ter a perseverança. Fala aí, Lucas. Por isso que a gente tem que perseverar. Por isso que a gente tem que ter fé que vai ter um tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de passar por deserto, tempo de florescer, tempo de estar na bonança, tempo de não estar. E a gente ter essa compreensão e esse discernimento, que lembra, compreensão não é só você entender, compreensão é você discernir a essência. Então, quando você consegue compreender isso, discernir o tempo das coisas, você se torna uma pessoa imparável, imbatível, que você vai começar a discernir tudo. E se você está passando por um momento, você vai entender, tá, esse momento não está acontecendo à toa, porque está escrito em Provérbios que Deus faz tudo com propósito. Está escrito, Deus faz todas as coisas com propósito. Então, se eu estou passando por algo aqui, e eu consigo ter essa capacidade de compreensão e discernimento, eu entendo que algo nesse deserto que eu estou vivendo é para mudar alguma coisa em mim. Eu tenho que descobrir agora o que. Como? Pergunta. O que esse deserto está tentando me ensinar? Quais são as pessoas que estão comigo aqui? Qual o problema que eu tenho que resolver para me trazer a clareza que eu preciso? Eu estou pedindo paz para Deus, então Deus vai me entregar coisas que vão trabalhar a minha paz. Porque às vezes você pediu para Deus para ser forjado, para ser renovado, transformado, mudado, e Deus vai fazer isso. Mas não de uma forma assim, mas de uma forma como um processo, como um deserto. Às vezes você pede paz, pede sabedoria, pede discernimento, entendimento, e Deus te coloca num deserto. Deus permite um deserto, não te coloca, mas te permite um deserto. Para quê? Para que você possa ter paz, aprender a discernir, aprender a perseverar, aprender a compreender. Só que a gente precisa ter esse entendimento de que como Deus age não é da maneira do nosso entendimento humano. A gente precisa buscar isso. E quando a gente busca esse entendimento, a gente consegue entender quando e como a gente consegue sair dos desertos. Cara, eu acho que essa live foi uma das lives mais massa que eu já fiz, velho. Foi muito bom. E eu anotei aqui, ó, Isaías 35, capítulo 1, versículo 2. Peraí, deixa eu chegar pra cá que o celular tá na reta. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Ou seja, Deus coloca flor na terra seca e faz o deserto cantar de alegria. Por quê? Para que todos vejam a glória dele. É igual como está escrito lá em Mateus, que nós façamos boas obras para que possa glorificar a Deus. Para que os homens vejam a glória de Deus através das nossas obras. Então, até o deserto, até a terra seca, pode ter alegria e pode ter flor. Depende da sua perspectiva. Você pode transformar o deserto que você... Não sei nem se você está vivendo, mas enfim. Se você estiver passando por você pode transformar o seu deserto em uma terra de florescer e alegria, dependendo da sua perspectiva. Depende da maneira como você enxerga aquilo. E é sobre isso. Perspectiva. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bora terminar a live agora agradecendo. Então fecha os olhinhos aí. Respira bem fundo, fecha os olhos e lá vamos nós. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa live. Muito obrigado por ter nos mostrado, Pai, o poder que um deserto tem.
Muito obrigado por alinhar a nossa perspectiva. Muito obrigado por alinhar o nosso coração. Muito obrigado, Pai, por nos manter firmes, perseverantes naquilo que o Senhor nos chamou. Que a gente possa cada dia mais estar com um entendimento novo, uma sabedoria nova, uma compreensão nova daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que a gente possa não tentar passar por cima de tudo com nossos projetos, nossos planos, nossa produtividade, mas que a gente não venha buscar valor, não que a gente venha tentar provar o nosso valor nas coisas, mas que a gente possa estar alinhado com o Senhor, para que a gente possa buscar a aprovação do Senhor e não das pessoas, para que a gente possa buscar a resposta em Ti e não nas coisas, na produtividade dos nossos planos. Que tudo aquilo que nós desejamos possa estar de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa live, por alinhar os nossos corações e por nos dar ânimo, força, coragem, sabedoria e ousadia. Obrigado. Amém. Gente, tamo junto. É nóis. Para quem não tá no grupo, entra lá, só entra no link da minha bio aqui. Eu vou mandar essa live salva e a live em formato de PDF. Formato de PDF. E aí? Então, para você que não está no grupo, entra aqui, entra no meu perfil, vai no link da minha bio, entra no grupo do WhatsApp. Lá eu vou mandar a live salva e o material complementar, que é um PDF da live, escrito com os insights da live, com os desafios para você fazer e com reflexões para você fazer. Então, se você quer aprender mais ainda, entra no grupo e recebe lá. Daqui a pouco, umas 10 horas, eu mando lá. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. É nóis.